A FLUP, Festa Literária das Periferias, foi criada em 2012 com o objetivo de ser um espaço de formação de novos leitores e autores na periferia das grandes cidades brasileiras. A festa é a culminância de um processo que dura o ano todo, envolvendo a formação de novos agentes de cultura. O processo se consolidou na agenda da cidade do Rio de Janeiro como um festival que reúne artistas e escritores do mundo inteiro para debater, experimentar, produzir e ampliar o poder da leitura. A FLUP já resultou na publicação de 17 livros e no ano de 2018 tem como tema Negritude Brasileira. Um dos ciclos de formação da FLUP aconteceu no Museu do Amanhã. Exercício permanente para a desconstrução do modelo de homem que nos moldaram. A nossa defesa é apontar as falhas do feminismo, ao invés de olharmos para dentro e perceber o que gera o radicalismo. Deixamos de dar as mulheres como objetos quando nos tornamos sujeitos. É irônico, nos julgamos controladores e agimos como marionetes do sistema econômicos. Provocamos medo na balada, calando-as, interrompendo-as, varando-as. Por ser os pá, os pã, os pica, os porras nenhuma, somos opressores em suma. A força bruta é nossa defesa para esconder o que estamos sentindo. Mostrando apenas a macheza, também nos oprimimos. Meninos, homens, usemos os músculos em combate às desigualdades e fobias. As forças interior para o equilíbrio das energias. Avanço não é só pau reto, a revolução virá pelo afeto. Então, a minha relação com a poesia começou muito cedo, bastante cedo mesmo. Desde criança eu gostava muito de ler, né? Foi uma descoberta muito natural e intuitiva. Então, desde a época da escola, do primário, sempre quando eu pegava um livro de português, a primeira coisa que mais me atraía, que mais me prendia, né, eram os poemas. Eu me lembro assim de que os primeiros poemas que eu li nessa época foram os poemas de Cecília Meirelles. Aquele que falava de borboleta, de todas as cores e tal. E aquilo eu lia, relia aquilo, sabe? Então aos poucos eu fui me conectando com esse mundo da literatura e a poesia foi uma das primeiras coisas que me cativou. E fui seguindo depois poesia de Manuel Bandeira, esses autores nacionais, né? Nessa época eu só lia autores nacionais. E na adolescência, do nada, assim, eu tinha 18 anos, eu comecei a escrever. Comecei a escrever poesia, fazer letra de música, foi uma coisa que aconteceu, explodiu. Porque eu era uma leitora quanto mais. Estado democrático de direito é o fim do direito. Não espere pelo pé, se quiser muito bem feito, então faça por você. E nós mesmos, Estado democrático de direito, onde você pode ser muito mais que parecer, pode ser extremamente inquietado, inteligente, sem medo de dizer o que pensar e inventar uma forma alternativa de poder. É uma maneira humana de a gente falar o que a gente precisa falar, porque a gente precisa se expressar, falar de dor, falar de amor, falar de amizade, falar de solidariedade, falar de tudo que a gente precisa falar, e de uma maneira pacífica. Então, a poesia é muito importante, principalmente para quem está numa situação, às vezes, de como se diz, risco social ou negligência social, né? A poesia é muito importante. Para mim, a poesia é praticamente tudo que eu posso ter à minha mão para me autoafirmar, né? Para me afirmar como pessoa na sociedade. Sou poeta, mas não vivo a vida na flauta. Sou poeta porque a realidade não basta. Sou poeta porque, diante de tantas incertezas, belezas, não me calo. Estamos vivendo uma primavera das minorias políticas e isso é maravilhoso. Eu comecei a fazer meu trabalho, em 2011 eu pretendia lançar meu livro, só que tive vários problemas e acabei lançando em 2017. Quando eu cheguei com o meu livro, mais ou menos em 2016, quando eu estava finalizando e tudo mais, aí eu comecei a observar a minha volta, aí que eu prestei atenção que havia um movimento muito forte à minha volta e eu ainda não tinha percebido.
E quando eu fui ver, então essa questão da negritude, a questão de gênero, a questão de afirmação também de orientação sexual, né? A questão também das pessoas, os homens negros, jovens, as periferias, ou seja, todos esses problemas que para o país é negligenciado, né? E que aparecia como um problema a partir de todos esses encontros de poesia, saraus, né? Batalha de Islã, isso está sendo colocado na pauta de uma maneira muito potente, eu acho muito importante. Para mim foi muito importante poder ter esse canal, né, de comunicação, que é a poesia, para me expressar. Desde 2012, a Festa Literária das Periferias ocupa as favelas cariocas. Ao longo desses anos, a FLUP colaborou para que muitos jovens conhecessem o universo literário e até descobrissem o talento para a escrita. Então, ano após ano, a FLIP acontecendo, depois a FLUP acontecendo logo em seguida, e tendo várias coisas, e eu não vinha, estava muito assoberbada, mil coisas. E aí eu lancei meu livro, conheci pessoas, fui na FLIP do ano passado, depois de lançar meu livro, e as pessoas que estavam lá começaram comigo, a falar, você tem que ir na FLUP, é legal e tal, tem tudo a ver com você. E aí finalmente agora eu vim, a semana passada eu vi no meu, alguém na minha rede, no Facebook, colocou lá o evento, né? Acho que me convidou, alguém me convidou, não sei quem foi, e eu vim. E foi muito legal, me sentir em casa, me senti muito bem recebida, foi maravilhoso. Eu não quero a direita e a esquerda não me quer. Nada do que faço encontra compreensão. Não sei se por ser mulher ou por demonstrar satisfação. Geral entre os meus sou vista como pessoa de sobressalto, que sempre desce do salto e expõe suas feridas. Negam-me sorriso, não me chamam de querida. No peito de ninguém eu encontro uma guarida. Nunca me encaixo em esquemas. Com os homens não me entendo. Com as mulheres tenho problemas. O que é que eu faço, seu doutor, para acabar com este dilema? Das periferias brasileiras tem surgido uma série de escritores que, por meio de poemas e narrativas ficcionais e biográficas, trazem para o campo literário temas, termos, personagens e linguajares que refletem as margens econômicas, sociais e políticas do país. Mas qual o processo até chegar a uma publicação? E mais importante, quem contribui para que essas pessoas marginalizadas sejam capazes de contar sua história com orgulho ou mesmo se apaixonar pela literatura? Bom, a minha história com os livros é desde muito pequena. Assim, minha mãe, com muito esforço, sempre me incentivou muito a parte de leitura. Todo mês ela tentava me dar um livrinho, e acho que eu sempre cresci com livros, assim, é uma oportunidade assim que nem todos têm, e isso foi fundamental na minha vida também para construir a pessoa que sou hoje em dia, né? Eu sou a soma de tudo que eu vivi, tudo que eu já li, tudo que eu já vivenciei. Então acho que isso é um dos motivos que a literatura me motivou a criar a casa de leitura. Há muitos talentos escondidos dentro da periferia, e eu acho que tudo vem da capacidade do ser humano enxergar a vida e ter um olhar sobre a literatura e os livros. A casa de leitura, essa semana, ela fez 1 ano de existência. Então, em 1 ano, apesar de que muitos possam considerar muito pouco tempo, eu já vi grandes transformações, assim. Uma delas é um menino que ele, incentivado, né, a partir da curiosidade de criança, ele começou a frequentar a casa de leitura, e ele
demonstrou a vontade de escrever e desenhar, e ele é muito esperto para a idade dele, assim. Temos muitas pérolas, muitos diamantes ainda brutos na periferia para serem lapidados. E ele acabou fazendo um livrinho que tá aqui. Ele fez... Eu fui mediando a parte de construção do livro, né, com roteiro. Aí ele fez esse livrinho, ele que escreveu, ele que ilustrou, baseado nas cores da aquarela, fazendo uma ligação com as cores da natureza. Então, na cor laranja tem a cor de uma flor e é uma cor da natureza. Então, ele foi criando, né, toda a parte de construção visual, que eu fui mediando e direcionando. E ele foi montando o livro, né? Como eu me pós-graduei na parte editorial, assim, esse é um projeto bem básico de livro, né? Páginas soltas e montadas. Aí ele fez essa construção do livro e foi uma surpresa para mim, eu não esperava. O livro é As 12 Cores, de Carlos Eduardo. Uma outra influência também que eu vejo que ajudou muito foi a parte de um menino. Ele já é adulto já, e ele não sabia ler e escrever direito. Ele demonstrou também essa vontade. Acho que muito do que a gente pode falar é a vontade. E, acima de tudo, a coragem de falar. E ter alguém para ouvir. Acho que isso também é muito importante. De você ter ouvidos de ouvir realmente. E saber escutar a fala da outra pessoa. Ele não sabia escrever. Assim, quando a gente cria um espaço como esse, principalmente na periferia, você acha que... beleza, você vai ler o livro, vai sentar, vai contar a história, mas quando você está dentro da periferia, é bem mais surreal o que você encontra. Assim, são muitas dificuldades, são pessoas que não têm oportunidade de ler, de frequentar uma escola de qualidade, de não ter tempo porque tem que ajudar trabalhando os pais. Não, tem que trabalhar ajudando os pais. E um deles demonstrou essa coragem, né? Principalmente de falar, porque você sendo adulto e você falar que você não sabe escrever ou não sabe ler uma leitura mais fluente, isso em termos de 2018 seria praticamente inimaginável, mas existem, essas realidades existem. E na época me chocou um pouco, assim, eu falei, caramba, não sou professora, a minha vivência com a literatura é a de leitora inicialmente, mas eu fui atrás de métodos de alfabetização para poder dar uma chance melhor para ele de vida, porque sem ler você não faz nada na vida, sem escrever. Então ele demonstrou essa vontade e a gente começou a alfabetizar ele. Em um ano ele já consegue ler silabicamente. E isso eu considero uma grande vitória, assim, porque não é todo mundo que tem a chance de encontrar uma casa de leitura
que tem a disponibilidade, a dedicação mesmo, não é nem muito paciência, é a dedicação de fazer pelo outro o que gostariam que fizessem com você se você não tivesse oportunidade. Eu falei sobre o direito ao acesso. Dá uma oportunidade melhor das pessoas que moram na periferia de terem as mesmas chances de trabalho, de estar mais competitivo no mercado de trabalho, de ter uma alfabetização literária, assim. Porque é legal você ler jornal e tal, tá em todo canto, mas não é a revista da esquina que vai te ensinar. São os livros. E, assim, cada vez mais eu vejo que há de se ter uma qualidade literária no que se produz para todo mundo. Não é só para quem é rico, não é só para quem é pobre. O mesmo livro ele tem que atingir a todas as camadas da sociedade. E a qualidade literária, eu acho que é um dos pilares, assim, que eu vejo que tem que permanecer e cada vez mais tem que crescer. Porque num país que não tem incentivo de leitura entre todas as verbas e todos os apoios sociais de fomento para a cultura cada vez mais estão sendo cortados, eu acho que cada vez mais há de se ter casas como a que eu criei para você dar uma chance melhor para as pessoas lutarem por vidas melhores, pelo direito à sua construção como indivíduo, porque nada se faz sozinho. Cada vez que chega livro, eu acredito mais e mais na potência da transformação dos livros na vida de uma pessoa. Cada vez mais eu vejo que quem tem a chance do acesso aos livros só tem a crescer. Porque eu cresci muito com os livros, assim, eu não teria 1/4 do conhecimento que hoje eu posso dizer que eu tenho se não fossem todos os livros que eu já li. E quando você mora num país em que você vê o apoio sendo cortado, você se questiona, não só como indivíduo, mas como humanidade mesmo, aonde que nós vamos parar. Uma das coisas que eu achei mais fantásticas, assim, que quando aconteceu eu nem acreditei, um dos meninos da casa de leitura, que frequenta a casa de leitura, ele tem uma mãe. E ele, sendo muito esperto, ele começou a ler também dentro de casa. E a mãe dele ficou curiosa com tanto que ele lia. Aí, meu filho não solta os livros, não sei o que aconteceu. Aí ela veio bater aqui na porta e veio procurar saber onde que o filho dela estava enfiado. Aí eu fui e mostrei, olha, na época tinha um estante só, agora já temos 5 estantes. E ela veio ver onde é que o filho dela estava enfiado. Então, assim, ela viu oportunidade, assim. E tempos depois da casa de leitura tá fundada, né, ela demonstrou interesse de voltar a estudar, porque ela foi mãe muito cedo
E das responsabilidades da vida não deixam, às vezes, você manter os estudos em função de uma família que acaba sendo construída, né? Então, ela demonstrou esse interesse de voltar a estudar e isso me enche os olhos d'água de novo. Sem espaço pra emoções, a rua ensina que se eu seguir só meu coração, me fodo na próxima esquina. É mais que rima, é mais que som, é mais que sina. Mas que porra é essa, Santi? É minha vida e o beat em cima, imagina. Eu já passei por cada coisa, mano. Explico o que é divórcio pra uma criança de 3 anos, sem rumo e sem plano. Minha família é minha coroa, se tu entende o que eu tô falando. Meu pai só vem aqui de vez em quando, mas pelo menos aparece. Por isso mesmo eu não reclamo. Sem rumo e sem dano, só que é foda ver que só chapado ou culpado que ele me diz eu te amo. Essa é a manifestação de um filho pródigo. Rima em código, linguagem suburbana, viagem subhumana, é lógico. Não sou o próximo a jogar minha sorte pro destino. Isso é exatamente o que separa os homens dos meninos.